Meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje pra falar, mais uma vez, de DC. Tô voltando a falar de super-heróis depois de ficar um tempinho sem abordar esse tema. Nas últimas semanas eu fiquei focando bastante em Westworld, inclusive o último vídeo que eu fiz foi justamente a fanfic de Westworld, que deu um trabalho razoável, então quem puder deixar o seu like naquele vídeo também vai ajudar bastante o canal. Mas eu tô aqui hoje pra falar da nova série do DCU, que vai lançar sexta-feira agora, que talvez eu faça review dos episódios, mas não sei ainda, eu vou ver como que vai ser a série. Mas essa série, o importante dela é que talvez ela integre sim o universo de Titans e de Doom Patrol. Então, como eu já fiz vídeo dessas outras duas séries, essa daqui também não podia passar. E a série que eu vou falar hoje é justamente Stargirl, que não é exatamente a nova série do DCU, porque ela é produzida pela CW, que é o mesmo canal de Arrow, Flash e afins, mas o método de produção dela é bem parecido com os do DCU, com as séries de Titans e Doom Patrol, e também tem outros elementos em comum que eu vou mencionar no vídeo aqui. Mas vamos começar pelo princípio. De onde que veio exatamente a ideia de fazer uma série da Stargirl, que é uma personagem bem desconhecida, apesar de ser bem aclamada nos quadrinhos. O grande ponto forte dessa série é que ela vai focar justamente no lado mais jovem dos super-heróis. Você pode falar que, Titan já fez isso, mas foi bem mais ou menos, porque o foco de Stargirl é justamente lidar com o legado de super-herói, a passagem de manto. Eu acho que nenhuma série, nenhum filme até hoje conseguiu trabalhar exatamente essa questão de um super-herói ter que se aposentar e passar adiante aquele seu legado. E o foco principal de Stargirl vai ser justamente isso, porque ela é uma super-heroína que tá herdando, entre aspas, o manto de um herói aposentado, então ela e seus aliados vão sempre lidar com essa questão de serem uma nova geração, que tem que corrigir os erros da anterior e ainda assim conquistar o seu próprio espaço no mundo de super-heróis. Então vamos começar pela história da personagem. O criador da personagem foi justamente o Geoff Johns, que já é basicamente o Kevin Feige do DCU. Ele não é o cara que controla todos os filmes da DC, mas pelo menos as séries que estão vindo exatamente do DCU, ele que tá coordenando basicamente. Mas aqui em Stargirl, além de produzir, ele vai ser o showrunner, que é quem vai ditar a veia criativa da série, quem vai ajudar nos roteiros, quem vai escrever também e dirigir alguns episódios. E por isso que eu tenho muita expectativa nessa série, porque o criador dessa personagem nos quadrinhos está justamente comandando a sua adaptação. A inspiração que o Johns teve quando escreveu a personagem foi justamente a sua irmã, que faleceu em um acidente de avião em 1996, e 3 anos depois, em 99, ele acabou criando a Stargirl, que no começo ela era basicamente uma tentativa de trazer de volta essa veia mais clássica dos quadrinhos, o que na época não foi bem aceito, porque como a gente viu, a DC estava focando em narrativas um pouco mais modernas, mas hoje em dia, depois da DC ter passado pelo Rebirth, que foi justamente essa tentativa de trazer de volta esses ícones da Era de Ouro, essa série tem tudo pra dar muito certo. Ainda mais pelo fato do Geoff Johns ser esse cara que tem tanta preocupação com o legado da história mais clássica da DC. A Stargirl, ou Sideral, como é oficialmente a tradução dela nos quadrinhos aqui no Brasil, apareceu pela primeira vez em julho de 1999 na HQ Stars and Stripes, que era justamente esse projeto inicial do Geoff Johns de resgatar a Era de Ouro da DC, trazendo eles meio que pros dias de hoje, mas com algumas adaptações, claro. Porque como muita gente já comenta na internet, os anos 80 e 90 pros quadrinhos trouxeram mudanças muito drásticas, especialmente no tom, porque todo mundo queria ter a sua própria história adulta de herói, que questionava o que os heróis representavam e tinha um pouco mais de violência também. E o Johns achava que a DC podia apostar justamente no contrário disso, que era ir para uma era mais clássica e tentar trazer aqueles heróis daquela época para os dias de hoje, pra gente pensar na questão do choque de geração também, que é muito forte nos heróis e por isso que tem toda essa narrativa de legado. Mas vamos entrar na história em si da personagem. Courtney Whitmore, que é o nome civil da Stargirl, tinha a vida dos sonhos de qualquer adolescente médio dos Estados Unidos. Vivia numa casa tranquila, com estabilidade financeira, não tinha grandes problemas, além dos dramas adolescentes padrão, mas tudo mudou quando a mãe da Courtney conheceu Pat Dugan e acabou se casando com ele. A partir de então, todo aquele castelinho que ela sempre viveu acabou desmoronando, porque o Pat por si só já era uma alteração na vida da família, e ela não aceitava muito bem o fato de que o pai dela tinha sido substituído por um novo homem. E pra piorar, a Courtney se viu obrigada a sair da vida de cidade grande e se mudar com a família pro interior, porque esse passou a ser o plano da mãe e do padrasto dela, então eles se mudaram pro interior do Nebraska. Então toda a vida que a Courtney tinha, suas amizades, seus laços, tiveram que ser alterados para ela se adaptar nessa nova vida de interior. Depois de passar muito tempo nessa cidade pequena que realmente não tinha nada pra fazer, a Courtney decidiu que a missão de vida dela seria provocar o divórcio entre o padrasto dela e a mãe, e então começou a infernizar a vida do Pat até que ele de fato abrisse mão da família. Um dia então a Courtney começou a fuçar nas coisas antigas do Pat, naquelas caixas que ficam em garagem, que é comum de história dos Estados Unidos, e ela acabou encontrando alguns equipamentos de super-herói e logo ela entendeu o que estava acontecendo ali. Ela entendeu que o Pat, na verdade, não era um super-herói como a gente conhece, ele era mais um sidekick chamado Faixa. A Courtney acaba descobrindo que o Faixa era sidekick do Starman, justamente um super-herói adolescente. Então um cara adulto era ajudante de um super-herói jovem, o que por si só já é uma piada, e ela ia usar isso sim pra zoar a cara do Pat. E inclusive isso já dá um pouco do tom que a obra tem no geral, que é justamente essa pegada mais de comédia, apesar de ter sim muitas cenas mais dramáticas, mas o Geoff Johns não quis focar tanto na tragédia por trás da irmã, e sim preservar a memória divertida que ele tinha dela. Então por isso que não esperem que a série vá
a ter um tom mais sério, mais sombrio entre aspas, que nem foi Titans, ou até Doom Patrol em certa medida. Ela vai sim ser uma série mais adolescente, mas isso não significa que ela não vai trabalhar temas mais profundos. Bom, mas tudo mudou na vida da Courtney quando ela inventou fazer uma pegadinha que foi um pouco longe demais. Durante um evento chamado a Semana do Espírito Patriota, que aconteceu na escola da Courtney, ela decidiu se vestir com a roupa do Starman, que tava ali nas coisas do Patch, e participar do desfile pela cidade justamente para tirar sarro dele. No entanto, ela não contava com uma coisa, que assim que ela colocasse a roupa de um super-herói aposentado, ela ia acabar chamando a atenção indesejada. E de fato foi o que aconteceu. Ela acabou sendo atacada por alguns capangas de um vilão local chamado o Rei Dragão, que eu vou falar dele em um vídeo específico, porque os vilões da Supergirl por si só merecem um vídeo solo, assim como a sua equipe, mas já chego lá também. Mas enfim, ela foi atacada por esses criminosos, e o Patch imediatamente vestiu a sua armadura de faixa e ajudou ela a combater esses criminosos. E a Courtney adorou trabalhar como super-heroína por um dia e decidiu que esse ia ser o seu passatempo nessa cidade, porque aparentemente não ia ter grandes ameaças, era uma cidade pequena, não tinha grandes recursos para serem de fato alvo de vilões muito poderosos. Ela se apropriou da roupa do Starman e se auto-intitulou a Stargirl, que seria a defensora de Blue Valley, essa cidadezinha do interior do Nebraska. E no começo o Patch ficou bem receoso porque, né, era um problema ter uma menina sozinha com tanto poder andando por aí numa cidade, que nunca teve treinamento nenhum, não tem experiência. Então ele se viu obrigado a mais uma vez atuar como sidekick, dessa vez de uma heroína jovem, justamente para tentar manter ela longe dos problemas e até mesmo ensinar ela a se tornar uma super-heroína de fato. Vamos falar um pouco dos poderes da Stargirl agora, que eu acho que é um dos aspectos mais legais da série, principalmente por conta da produção da série, que acertou bastante. Primeiro no figurino, que pra mim tá perfeito com relação aos quadrinhos, tá uma adaptação muito fiel e ao mesmo tempo muito verossímil, então eles encontraram o equilíbrio ideal aqui. Mas com relação aos efeitos especiais dos poderes em si, eu achei melhor que muito filme da DC, por exemplo. Então eu tô com expectativa boa para cenas de ação dessa série no geral. O primeiro artefato de poder que a Stargirl usa é justamente o Cajado Cósmico. O Cajado Cósmico é uma arma capaz de absorver energia, levitar objetos que possuam campo magnético, criar campos de força e provocar explosões, além de permitir que o usuário voe a partir do controle da gravidade em torno do próprio corpo e também emita raios solares com uma densidade até moderada. Uma curiosidade sobre o Cajado Cósmico é que ele funciona mais ou menos como o Mjolnir, o martelo do Thor. Ele responde unicamente aos comandos mentais do usuário, no caso a Courtney, que acabou se tornando a usuária oficial dessa arma. Então, mesmo que ela não esteja em contato físico direto com o objeto, ela pode conjurar essa arma até onde ela estiver e também ela consegue usar a arma à distância, provocando ataques com o cajado mesmo que ela não esteja empunhando ele. Mas além disso, o outro artefato que eu acho que é o mais legal pra ela é justamente o cinturão cósmico, que dá o símbolo pra personagem. E o cinturão é justamente um dispositivo capaz de absorver energia solar e converter no corpo do usuário, aumentando a sua força física, a sua agilidade, velocidade e até mesmo a disposição. E além disso, o cinturão cósmico permite que a Stargirl dispare estrelas cadentes, que são basicamente rajadas de luz que provocam curtos-circuitos em sistemas nervosos, tanto eletrônicos quanto orgânicos. Agora vamos falar brevemente das alianças e dos inimigos da Stargirl. Eu não vou me aprofundar tanto, porque eu vou fazer mais 2 vídeos antes da série estrear, que vão focar justamente nesses aspectos. E no começo, basicamente, a Stargirl vai atuar só com o Faixa, só com o Patch, então vai ser uma dupla de super-heróis no princípio da série mesmo. E o principal vilão da série vai ser justamente o Rei Dragão, que ele era um cientista japonês muito influente durante a Segunda Guerra Mundial e teve até uma ligação importante com o próprio Hitler. Eu vou falar mais disso quando eu for contar a história da Sociedade da Injustiça. E o Rei Dragão, nesse universo, foi responsável por criar várias das armas químicas que os nazistas usaram, e além disso ele promovia muitos experimentos genéticos em que ele misturava humanos e répteis. Mas eu acho que o melhor não vai ser nem o Rei Dragão em si, e sim a filha dele, que é a Cindy Burman, que ela era basicamente a Regina George da escola em que a Courtney estudava, então ela já tem uma rivalidade dentro da escola mesmo, e ao que tudo indica, a má índole da Cindy veio justamente do pai dela, do Rei Dragão, então ela ter acabado como uma super vilã não é exatamente estranho, até porque quando ela já era civil, ela já mostrava que ela não era uma pessoa boa, ela era realmente cruel com todos os amigos dela, e principalmente com os inimigos que ela tinha na escola. Justamente a principal era a Courtney. Bom, e como eu disse, ela vai evoluir de uma civil para uma super vilã, e o codinome dela é Shiv, uma assassina especialista no uso de armas brancas. Então no começo ela vai ter realmente uma inimizade de colegial com relação a Courtney, mas de fato as duas vão acabar se enfrentando como heroína e vilã. Mas além dos vilões, é importante a gente pelo menos mencionar nesse vídeo aqui quem que vai ser a equipe da Stargirl, que é justamente a Sociedade da Justiça da América. Não vou entrar em tantas minúcias, mas basicamente a Sociedade veio bem antes da Liga. Eles foram de fato a primeira equipe de super-heróis que existiu no mundo dos quadrinhos, e eu vou fazer um vídeo específico dessa sociedade justamente por conta da história de todos os personagens ali e também de como que foi a jornada deles até encontrarem de fato a Stargirl e como que eles vão entrar nessa série. Nos quadrinhos, quando a Stargirl conheceu a Sociedade da Justiça, os membros mais velhos não deixaram ela entrar no time pelo fato dela não ter experiência ainda e também não ter se provado como heroína disposta a fazer sacrifícios pessoais pelo bem alheio. Mas com o tempo ela provou seu valor
calor e provou ter muito mais coragem do que muitos dos heróis mais experientes, então ela passou a integrar permanentemente a Sociedade da Justiça. Inclusive ela passou a se tornar a representante oficial da família Starman, porque ela honrou bastante o legado do Starman, inclusive fez jus ao uniforme que ela estava usando. Inclusive durante os primeiros anos da Courtney na sociedade, ela foi treinada pela Poderosa, que é mais ou menos uma versão alternativa da Supergirl. Não era exatamente isso, mas os poderes das duas são bem parecidos. Mas então ela foi treinada pela Poderosa e além disso ela teve um relacionamento amoroso breve com o Billy Batson, que é o Shazam. Eu acho que eles não vão entrar nesse aspecto, a não ser que queiram de fato misturar o cinema com as séries, porque faz muito sentido. Pela idade do Billy Batson e pela idade da Courtney, fazer um romance entre os dois seria bem interessante de ser visto. Sobre a história da personagem, isso que eu falei nesse vídeo aqui já é o suficiente para você ter familiaridade com os conceitos que vão ser apresentados. Mais pra frente eu posso fazer mais vídeos sobre a série, vamos ver como que vai ser, se eu vou fazer review, não tenho certeza ainda. Eu vou fazer mais um vídeo focado na história da Sociedade da Justiça, mas além disso eu vou contar também um pouco sobre a Sociedade da Injustiça, que são os vilões da série, que sim, já foram confirmados. Eu vou contar a história de todos os vilões que vão aparecer, e principalmente do Rei Dragão. Eu não contei muito sobre ele aqui, porque ele tem uma história bem interessante para ser contada em um vídeo à parte, mas sobre a série em si eu tô achando que a produção tá muito cuidadosa. O showrunner, ser o criador da personagem, é muito bom, principalmente pela ligação emocional que ele tem com a personagem, e além disso, a CW tá produzindo a série não é por si só um demérito, porque eles não estão controlando a produção como eles fazem com Arrow ou Flash, até porque a série não vai ter os 20 e tantos episódios, que é o padrão da CW, ela vai ter na verdade 3 episódios na primeira temporada, então não dá pra falar sobre a segunda, mas no começo pelo menos dá pra ver que vai ser uma série mais fechadinha, que vai ter menos preocupação em se estender demais, então tem tudo pra ter um roteiro bem coeso. E uma última curiosidade que dá pra gente perceber é que a história aparentemente, não sei se é certeza ainda, mas ela pode sim abordar 2 linhas do tempo. O que eu quero dizer com isso? Como tem a Sociedade da Justiça sendo a equipe principal da série, a gente vai ver os membros clássicos lidando com a Sociedade da Justiça no passado, a gente vai ter uma tragédia nesse meio tempo, e aí então a gente vai ver no presente a Stargirl formando uma nova geração de heróis que vão compor a Sociedade da Justiça mais uma vez. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha também para ajudar, porque o YouTube não tá sendo muito legal nesses dias. Se inscreva no canal também, ativa as notificações para acompanhar os outros 2 vídeos que eu falei que eu vou fazer sobre a série. Tô pensando ainda se vai valer a pena fazer o review da série ou se vai ser melhor fazer o review de quando terminar a temporada. Não sei, vamos ver ainda, vamos estudar como que vai ser a série, porque tá promissora, mas a gente sabe, depois de Titans a gente não pode confiar tanto assim no universo da DC. Mas tô com expectativas boas, tô torcendo para ser uma ótima série, e comentem aí as expectativas de vocês para essa nova produção do DCU. Até a próxima!